Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Quero te convidar conhecer uma das nossas células, a fazer parte do corpo de Cristo, para a glória de Deus. Mateus 5,10 diz assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar por um instante, amém? Senhor, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos próximos minutos o Senhor fale ao nosso coração. Livra o nosso coração de toda distração, de tudo aquilo que não procede do Senhor. Senhor, que a nossa mente, que o nosso foco esteja, Senhor, na palavra. Nos fortaleça por meio da palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Irmãos, interessante que só em 2026... a ONG Portas Abertas, que é uma ONG que ela se dedica a cuidar de cristãos perseguidos, fez um levantamento e no mundo inteiro nós temos 388 milhões de cristãos perseguidos no mundo. E quando a gente está falando de perseguição, não é apenas alguém falar mal de você. Esse tipo de perseguição, esses 380 milhões de perseguição de cristão perseguido no mundo, é de cristãos que estão tendo seus bens tomados, de cristãos que estão sendo mortos, sua família está sendo sequestrada, não porque eles defendem um político, mas simplesmente por eles serem cristãos. Talvez na sua cabeça, como brasileiro que tem liberdade religiosa de professar a fé que você quer, isso parece incompreensível, mas no mundo, de cada 7 cristãos, 1 é perseguido. Então presta atenção, a cada 7 cristãos no mundo, 1 cristão é perseguido. O continente onde nós temos o maior número de cristãos perseguidos é na África, mas principalmente na Coreia do Norte. E aí, essa bem-aventurança que Jesus nos diz, bem-aventurados perseguidos, porque deles é o reino de Deus, ela tem a mesma recompensa da primeira bem-aventurança. Quem lembra qual que era a primeira bem-aventurança? Ninguém lembra? Os pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então Jesus começa dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino. Mas bem-aventurado o perseguido, porque dele também é o reino. Agora, semana passada nós vimos que bem-aventurado é o pacífico. Agora, como que pode Jesus transicionar de pacífico para perseguido? Porque não vai ser possível você ter paz com todos. O apóstolo Paulo ele vai dizer: no que depender de vocês, tenha paz com todos. Mas nem sempre a paz com todos será possível. Interessante que no meio das bem-aventuranças, nós lembramos que o reino é um reino de ponta cabeça. No mundo, feliz é quem é rico. No mundo, feliz é quem é aplaudido. Mas no reino de Deus, feliz é quem entendeu que não é suficiente. Ele entendeu que ele não é suficiente, que a sua suficiência vem de Deus. No reino de Deus, feliz é o perseguido, não é o aclamado. Mas nem toda perseguição gera boa-aventurança. Nem toda perseguição produz felicidade. Nem toda perseguição produz aquilo que é a bem-aventurança de Deus. Mas quais são as perseguições que nos tornam bem-aventurados? É isso que eu quero falar com você. Bem-aventurados perseguidos, porque deles é o reino de Deus. Fala assim comigo: bem-aventurado os perseguidos, porque deles é o reino de Deus. Então, lá no versículo 10, Jesus vai dizer isso para nós: bem-aventurado é vocês quando forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Irmãos, no mundo moderno, para a gente é incompreensível nós conciliarmos perseguição com felicidade. Quando que nós somos felizes? Quando todo mundo está celebrando a gente.
quando está todo mundo aplaudindo. Hoje, no meio evangélico, qual que é a moda? Eu tinha um iPhone 5, agora eu tenho um iPhone 10. Está todo mundo me aplaudindo. Ai, se alguém me perseguir. Ai, se alguém tocar no ungido do Senhor. Porque nós não compreendemos o que é a perseguição. Nós não compreendemos a bem-aventurança. Lá em Atos capítulo 14, versículo 19 ao 22, o apóstolo Paulo está pregando o evangelho. E ao pregar o evangelho, Paulo estava sendo celebrado. Eles estavam até querendo oferecer sacrifício, achando que Paulo era um Deus. Mas de repente o ânimo das pessoas mudou. E lá no versículo 19 diz que Paulo, então, ele foi apedrejado e jogado fora da cidade, irmãos. Paulo ficou como quem tivesse morto, porque celebração das pessoas não dura sempre. O seu estado de espírito não pode estar de acordo, as pessoas te celebram ou te criticam. Porque um dia as pessoas estão te elogiando, mas tem dia que as pessoas vão tacar pedra. E a sua bem-aventurança, o seu estado de humor, não pode depender disso. Mas é interessante que Paulo, ele volta para a cidade, e lá no versículo 22, projeta para mim, Atos 14, versículo 22, Paulo volta para aquela cidade no qual ele tinha sido apedrejado, e Paulo encorajou os discípulos. E ao encorajar os discípulos, o apóstolo Paulo diz, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas, mas você vê na porta das igrejas hoje escrito o quê? Pare de sofrer. Venha para Jesus e pare de... Mas como que eu vou para Jesus e paro de sofrer? Se eu entro no reino, é necessário eu passar por tribulação. O crente, quando ele passa por luta, ele não pensa de desistir do trabalho. Ele não pensa de desistir do casamento. Ele não pensa de desistir do time de futebol dele. Ele nasceu corintiano, ele morre corintiano, pode estar passando a pior tribulação da vida dele. Mas quando ele passa por tribulação, você sabe qual a primeira coisa que ele quer? Você sabe? Sair da igreja. Hoje eu não vou para o culto. Por quê? Porque eu estou em tribulação. Hoje eu não vou para o culto porque eu estou passando por dificuldade. Espera aí, cara pálida. Mas um dos sinais de que você faz parte do reino é de que você passa pelo que, irmãos? Por tribulação. O que eu estou te fazendo aqui é a antítese do evangelho que está sendo pregado hoje. Porque hoje se faz campanha para você deixar de passar por tribulação. Mas o evangelho diz que sim, você passará por tribulação. Pastor, eu achei que eu estava passando por tribulação e você ia dizer aqui que nunca mais eu vou passar por tribulação. Mas, irmãos, a palavra não diz isso. A palavra diz que ao entrarmos no reino de Deus, nós vamos passar por lutas. Pastor, e por que o cristão é perseguido? O cristão é perseguido porque o seu comportamento, o seu jeito de ser é diferente de outras pessoas. Nós como cristãos, irmãos, deveríamos esperar passar por perseguição. Lá em 1 Timóteo 3,12, 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que vive uma vida piedosa passará por tribulação. Eu quero dizer para você, se você não quer passar por tribulação, você não deveria ser um cristão. Você deveria ser qualquer outra coisa na sua vida. Porque todo cristão que resolve ser um cristão de verdade, um discípulo de Jesus, ele vai passar por lutas. Ele vai passar por perseguição. Ele vai passar por dificuldade. Eu quero dizer para você, por que o cristão passa? Porque ele destoa, ele vive uma vida piedosa. Lá em João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, o versículo de número 18, Jesus nos diz por que nós passamos por tribulação. Abre aí na sua Bíblia, João 15, 18. João, capítulo 15, versículo 18. Olha o que Jesus disse. Se o mundo os odeia, tenho menção que antes me odiou. Quantos aqui são de Jesus? Diga amém. Primeiro o mundo odiou a quem? Jesus.
Se você é de Jesus, você não é maior que Jesus. Se o mundo os odiou, primeiro me odiou. Por quê? Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Ai, pastor, o mundo me ama. Tem alguma coisa errada. Por quê? A Bíblia vai dizer que o mundo me ama quando eu sou da onde, irmãos? Mas quando eu sou de Jesus, o mundo me odeia. Por que o mundo me odeia? Porque ele odiou a Cristo. Mas não apenas isso. Vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do... Quantos aqui foram escolhidos de Jesus? Talvez agora você já não está querendo mais ser escolhido. Você está falando, pastor, por que ser escolhido? O mundo me odiar, porque o mundo odiou Jesus. Eu quero te dizer que ser cristão faz parte. Mas ele está dizendo, eu os escolhi tirando do mundo, por isso o mundo os odeia. Por que o mundo odeia o cristão? Porque se você é um cristão nascido de novo, você se comporta diferente do mundo. Se você é um cristão nascido de novo, você ama Jesus. Essa semana uma atriz muito conhecida, com milhões de seguidores no Instagram, ela deu uma entrevista. E essa atriz, ela se denomina evangélica macumbeira. Ela disse, eu sou evangélica macumbeira. Mas o problema nem está aí, filho. Você sabe o que ela disse a respeito de nós? Nós somos o pior tipo de ser humano que existe. Ela disse, o evangélico é o protótipo do pior tipo de ser humano que existe. Você fala, pastor, que absurdo, a gente tem que acabar com ela. Não. Lá em 1 Coríntios 4, 9, abre lá, por favor, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. 1 Coríntios 4, 9. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje está na moda ser apóstolo. E ser apostila. Patriarca. Hoje, para você ser ordenado apóstolo, você paga milhares para ser ordenado apóstolo. Esses dias chegou alguém aqui, se apresentou a mim e apresentou a carteirinha de apóstolo junto. Porque ser apóstolo, ser pastor, ser bispo, hoje é status. Mas não era assim para o cristão da igreja primitiva. O que a sociedade pensava de alguém que era apóstolo? Versículo 9 diz assim: porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Já inverteu o que é hoje. Quem que é o último? É o irmãozinho que chegou na igreja. Quem que é o primeirão? É o apóstolo da igreja. Parece que Deus colocou a nós como apóstolo em último lugar. Como condenados à morte, viemos ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês parecem sensatos. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora nós sendo desprezados, até agora estamos passando fome. Você vê algum apóstolo passando fome hoje? Mas vamos lá, quero continuar. Sede e necessidade de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa. E trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Esse dia um apóstolo fez uma oração na TV e disse o seguinte: se eu sou homem de Deus, essa pessoa vai cair morta. Alguém, um apresentador de TV, ousou falar de um apóstolo e depois essa pessoa ficou com câncer. O apóstolo falou que foi porque falou mal dele. Mas o apóstolo bíblico é aquele que, quando é perseguido, ele lança maldição? Ele faz o quê? Ele abençoa. Mas vamos continuar.
Trabalhamos arduamente, quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguimos, fazemos o que, irmãos? Perseguidos, suportamos. Tem até um meme, né? Estou sendo perseguido. Alguém já viu esse meme? Estou sendo perseguido, não aguento mais. Assim não era o apóstolo bíblico. Mas ele continua dizendo: quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Você sabe como que o apóstolo da igreja primitiva era considerado pela sociedade? Lixo do mundo. Você sabe como que essa atriz considera os crentes? Como lixo do mundo. Fala, poxa vida, pastor. Não, eu quero te dizer que isso é bom. Quando o mundo nos odeia, nós somos bem-aventurados diante de Deus. Nós só temos a verdadeira alegria quando o mundo diz, eles são a escória da sociedade. Aí a favor de Deus sobre nós. Mas quando o mundo diz, nossa, a igreja está uma maravilha, nós acendemos o alerta. Quando o mundo nos aprova, tem algum problema, irmãos. Pastor, então quer dizer que toda tribulação tem favor de Deus? Afinal, o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipos a considerar a perseguição como graça. Em Filipenses 1:29? Não. Nem toda perseguição produz bem-aventurança. E eu vou te dizer que a maioria das perseguições que nós sofremos não produzem bem-aventuranças. Por exemplo, se você resolve defender um partido político, e não tem problema você defender um partido político, mas se você for perseguido por causa daquela causa, não coloque Deus na conta. Está chegando a eleição, você foi para a rede social defender o seu político favorito, você pode ter certeza que as pessoas vão detonar você. Mas não diga assim, eu estou sendo perseguido por causa da justiça de Deus. Você está sendo perseguido por causa da política. Não há favor de Deus ali. Mas tem mais, quais são as outras situações onde a perseguição não produz favor de Deus? 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Quantos estão entendendo aí? Diga amém. Amém. Eu sei, irmãos, eu sei que nós queremos ser celebridade. Eu sei que nós queremos tratar pastores como celebridade. Eu sei que nós queremos ter o máximo de seguidores no Instagram. Eu sei que nós queremos que as pessoas batam palma para nós. Eu sei que se o apóstolo Paulo chegasse aqui hoje, nós íamos falar, meus irmãos, agora vai pregar aqui o apóstolo Paulo. Foi discípulo de Gamaliel, cresceu nos pés de Gamaliel, sabe tudo da lei. Esse homem aqui escreveu todos os livros do Antigo Testamento. E aí nós começaríamos a bater palma para Paulo. E Paulo diria, eu fui para Roma, eu fui para Espanha, eu fui para não sei para onde. O Paulo de hoje. Porque o Paulo de antigamente declararia, considero tudo isso como esterco. Foi isso que ele disse. Porque essa é a contracultura do reino. Essa é a contracultura do evangelho. Essa é a contracultura onde o reino é o reino de ponta cabeça. Sinto muito te dizer. E 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. A igreja dispersa estava passando por grande sofrimento, irmãos. Mas Paulo diz assim, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Oi, como assim? Parece que eu estou lendo um outro evangelho, onde a Bíblia diz que quando eu estou passando pelos mesmos sofrimentos que Cristo, eu devo fazer o que, irmãos? Ficar como uma criança emburrada? Desistir do evangelho, achar que eu não estou debaixo da graça de Deus? Achar que tem alguma maldição sobre a minha cabeça? Não! Eu devo me alegrar. Eu devo me alegrar. Mas não apenas isso. Versículo 14 ele diz, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, alguém já foi insultado por causa do nome de Cristo?
Quando nós tínhamos o nosso primeiro prédio, nós éramos insultados todo domingo por causa do nome de Cristo. Os irmãos que chegavam para o louvor já chegavam sendo xingados. Esse povo desafinado. A pessoa ficava lá na esquina xingando os irmãos do louvor. Na hora nós não consideramos, mas se você está sendo insultado por causa do nome de Jesus, você é feliz. Eu sei que o que eu estou te pregando não parece lógico. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre você. Qual um dos sinais que o Espírito Santo está sobre nós, irmãos? Que você é insultado. Que às vezes a pessoa te insulta, te chama de maluco, de doido. E esse é um dos sinais de que Deus habita em você. Mas tem mais. Agora, se algum de vocês, presta atenção aqui. Se você estava dormindo até agora, não tinha entendido nada, eu preciso que você entenda esse versículo. Se algum de vocês sofre que não seja como assassino. Tem alguém aí? Como ladrão. Como criminoso. Ou como quem se intromete na vida dos outros. Pedro está dizendo que tem sofrimento, que nós sofremos, que não é por causa do nome de Jesus. Mas tem sofrimento que nós passamos como cristãos que não produz bem-aventurança, mas produz vergonha ao Evangelho, que é porque nós atraímos esse sofrimento sobre nós. Quando? Quando nós, irmãos, cometemos crimes. Um exemplo, nós sonegamos imposto. Quando nós mentimos, quando nós trapaceamos, quando nós jogamos nas betes, quando nós chegamos atrasados no serviço, quando nós vamos para o banheiro do trabalho e ao invés de fazer número 2, nós ficamos 15 minutos dormindo na privada, porque nós estamos roubando o tempo, o dinheiro de alguém. Nós somos ladrões se nós fazemos isso. Quando nós fazemos isso, se alguém como Davi trai a esposa, e o sofrimento vem sobre ele, não me diga assim, é porque a perseguição veio. Não, filho, tem um pastor muito conhecido, ele se envolveu com o Banco Master. Agora a Polícia Federal está no pé dele. Aí o cara de pau vai para o Twitter e diz assim, todos nós sabíamos que um dia a perseguição viria no Brasil. Não é porque a perseguição veio por causa de Cristo, é porque você se envolveu com o Master até a lama, e agora você que assuma com seus atos, e não tem nada a ver com Jesus. Se você se envolveu com o político e o político se enrolou, não vai me dizer que é por causa de uma perseguição que veio sobre os evangélicos no Brasil. Não foi. Não foi. Não tem bem-aventurança nenhuma. Veja bem, se eu estou no meu trabalho, e eu estou lá pregando o evangelho, aproveito para dar um bom testemunho, chego no horário, sou o melhor funcionário, prego o evangelho, e o meu patrão diz assim, alguém está ligando aí, fala que eu não estou. Sabe aquela venda que a gente está fechando? Fala que o produto é tanto, nós sabemos que na nota fiscal não é. E eu digo não, eu sou cristão. Eu não vou mentir, eu não minto. E eu sou mandado embora, eu tenho a bem-aventurança. Mas, ainda que eu vá para o monte, vá para a vigília, e eu chegue atrasado no meu trabalho todo dia, e eu vou para o banheiro e fico enrolando, e eu sou mandado embora, não diga que você foi embora por causa do nome de Jesus. Nós fomos embora por causa da nossa falta de caráter, irmãos. E nisso não há bem-aventurança nenhuma. Outra coisa, não coloque eu e você a culpa em Satanás. Pastor, estou sendo perseguido.
O diabo está furioso contra mim, pastor. O que foi? Foi mandado embora, pastor. É claro que eu não pergunto. Mas, irmãos, como que nós somos em relação ao nosso horário? Como que nós somos em relação ao compromisso? Como que nós somos em relação à nossa mão de obra lá? Nós somos funcionários exemplares? Nem todo sofrimento é por causa do nome de Jesus. Que nós jamais viemos colocar o nome de Jesus onde fomos nós que enfiamos o pé na jaca. Deus pode usar de graça por nós, e quantas vezes nós erramos, fomos mandados embora, e Deus abre outra porta de emprego, mas não há bem-aventurança nisso. Só há bem-aventurança quando eu admito, eu tenho o favor de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dar um glória a Deus? Experiência que eu tive ano passado. O ano passado eu estava trabalhando em 2 lugares, e aí eu saía de um, e já ia direto para o outro. E um dia eu tive que levar uma equipe de esportes, de tênis de mesa, em Alphaville. E eu tinha que sair às 5 da tarde para a Aldeia da Serra. Só que era 5 da tarde, eu ainda estava com os alunos em Alphaville. Eu deixei meus alunos com outra professora, fui pegar o Uber. 40 minutos, irmãos. Nem um bendito de um Uber vinha. Detalhe, o RH do outro emprego onde eu trabalho fica no Rio Grande do Norte. E aí eu tentei contato, e os pais do meu outro trabalho me esperando. E eu disse o motivo por qual eu não iria. O motivo era, eu estou preso no trânsito, não tem como eu chegar até aí. Então, no outro dia, eu cheguei no trabalho, falei o motivo, e remarquei aquela aula que eu deixei de dar para uma terça-feira. E aí eu saí terça-feira, eu sempre saía do trabalho, ia para a academia, na terça, que era o dia que eu não tinha esse outro emprego. E eu saí do trabalho, irmãos, e eu falei assim, nossa, hoje eu não tenho nada para fazer. Não tenho academia, não tenho outro trabalho. Quer saber de onde eu vou para casa dormir? Irmãos, e eu dormi. Eu entrava no outro emprego 5h40, no dia que eu remarquei a aula. Quando eu olhei no meu celular, era 5h40, o pessoal do meu outro trabalho me ligando, porque os pais, tudo pai de gente rica, estava tudo lá me esperando da aula que eu já não tinha ido na semana anterior e da aula que eu estava esperando nessa. Eu tenho 2 opções agora. Inventar uma bela de uma mentira ou assumir as consequências. Você sabe o que eu fiz? Não foi fácil, mas eu falei, eu esqueci e eu estava dormindo. Cheguei no outro trabalho, você sabe, com a cara no chão. E eu falei, aí o gerente do lugar falou assim, você está de brincadeira comigo que você esqueceu. Falei, esqueci. E ainda te digo mais, ainda dormi. E eu quero falar uma coisa para você, eu não estou dando conta dos 2 empregos, então eu quero que você me mande embora desse. Ele falou, não. E aí quando chegou o final do ano, eles me chamaram para ser coordenador desse lugar. Não fiquei lá porque eu aceitei uma outra proposta de trabalho melhor. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, que naquele momento, assumir o meu erro, foi a melhor coisa que eu fiz. Esqueci, dormi mesmo, peguei no sono. Às vezes, irmãos, às vezes nós achamos que as pessoas nos odeiam, mas não é que as pessoas nos odeiam, é que nós somos maus funcionários. Nós sabemos que o bendito trem da CPTM atrasa todo dia 20 minutos. E o que eu faço? Saio 20 minutos atrasado. E aí depois, quando eu sou mandado embora, eu coloco na conta de quem? Do capiroto. Da perseguição. Mas não é, irmãos. Não é o capiroto, não é a perseguição. É nós que precisamos ser transformados pela glória de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Pastor, quais os tipos de perseguição que nós podemos passar? No Brasil, você pode pegar a sua Bíblia agora, sair na rua aí, ficar ali na praça pregando o evangelho, ninguém vai bater em você. A polícia não vai te prender. Porque no Brasil nós temos liberdade religiosa.
Não foi sempre assim. Talvez você não saiba, mas em 1500 e alguma coisa, veio os primeiros pastores presbiterianos para o Brasil, para a ilha de Guanabara, chamados pelo governante daquele lugar. E quando eles começaram a pregar o evangelho, todos eles foram mortos. Mas hoje nós temos liberdade. Mas quais são os tipos de perseguição que um cristão verdadeiro pode passar? O versículo 11 nos diz, de Mateus 5, que é o nosso texto. Mateus 5,11 diz assim: bem-aventurado serão vocês quando, por minha causa, por causa de quem, irmãos? Jesus. Não é pelo que eu apronto, é por causa de Jesus. Vocês estão entendendo isso, amém? Quando, por minha causa, também não é porque você está defendendo outras causas. É legítimo você defender outras causas. Mas se você for perseguido, você arca com as consequências, não tem bem-aventurança do céu. Mas quando você for perseguido, por causa de Jesus, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então o primeiro tipo de perseguição é o insulto verbal. Talvez você vai chegar num trabalho e as pessoas vão dizer: o que você fez nesse feriado? Aí você vai dizer: eu fui para a igreja. E alguém vai dizer: nossa, você é crente? Mas você parece tão inteligente. Nossa, você é crente? Já sei. Você é aquele que dá o seu dinheiro para o pastor, né? Não acredito que você é tão jovem e você seja crente. O quê? Você não faz sexo fora do casamento? Você não fica com todo mundo na escola? Você não trai a sua esposa? Você é um mané. Ou seja, nós somos insultados. Quando nós somos insultados por causa do nome de Jesus, nós nos alegramos. Nós deveríamos abrir um sorriso no nosso rosto, ao invés de ficar triste. Mas, irmãos, quantas vezes nós abrimos mão de Jesus e somos como Pedro, quando aquela empregada perguntou para ele: você é seguidor dele, né? Aí você diz: não, eu não. O segundo tipo é a perseguição moral, a difamação. O diabo, ele é o pai da mentira, por isso ele vai levantar todo tipo de mentira contra aqueles que seguem a Cristo. Para o mundo, irmãos, nós somos preconceituosos. Você sabe, o Brasil tem um dos maiores números de morte de homossexuais. Para o mundo, você sabe de quem que é a culpa? É nossa. Agora eu pergunto aqui: quantos de vocês já xingou um homossexual, tocou a pedra em um homossexual? No Brasil, temos muitas causas, mas a igreja, para o mundo, é a culpada de todas elas. Mas nós vamos ficar ofendidos? Não, esse é um sinal de que nós temos a bênção e o favor de Deus. O problema é quando o mundo nos aplaude. O diabo, então, o pai da mentira, ele vai levantar todo tipo de calúnia contra aqueles que seguem a Cristo. Para o mundo, irmãos, nós então somos essas pessoas que não têm credibilidade. Para o mundo, nós somos aqueles que deveríamos ser excluídos. E eu quero dizer para você, quando você vai para Jesus, muitos dos seus amigos vão excluir você. Porque você não bebe mais, porque você não vai mais para o rolê, porque você não apronta mais. Mas ainda que você seja excluído pelo mundo, você tem um favor de Deus. Infelizmente, os crentes hoje não têm muita credibilidade. Antigamente, bastava alguém dizer que era crente. As pessoas não tinham coragem de falar palavrão perto dela. Fala palavrão não, porque ele é crente. Conta essa piada não, porque ele é crente. Ah, não, fulano falou, está falado. É verdade, ele é crente. Mas hoje nós temos os crentes nominais.
e a palavra do crente está valendo quase nada. Na verdade, quando você fala que é crente, você tem que provar o dobro que você é honesto. Mas que você permaneça fiel ao Senhor. E quando você for insultado, quando fizeram uma calúnia contra você, quando você for perseguido ou excluído, você tenha certeza de que você tem um favor do céu sobre a sua vida. Glória a Deus, você pode dizer amém? Terceira coisa, pastor, qual que é a recompensa daqueles que são perseguidos? Quais são as recompensas daqueles que são perseguidos? Versículo 12, ele diz, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Como que nós cristãos devemos enfrentar a perseguição? Ficar como criança emburrada? Eleger um presidente evangélico, para agora nós do outro lado com poder na mão, cortar logo a cabeça de todo mundo? Você sabia qual a terceira maior facção criminosa do Brasil hoje? Chama-se Complexo de Israel. Liderado por uma pessoa que diz que é evangélico. E na favela ele fechou todos os centros de macumba. E eu fui conversar com o pastor, eu falei, rapaz, que absurdo ele. Ele falou assim, será que Deus não está usando ele não? Irmãos, como que nós devemos enfrentar as perseguições? Retribuindo com vingança? Ficando triste? A Bíblia nos chama para enfrentar a perseguição se alegrando. A Bíblia nos chama para enfrentar a perseguição abençoando aqueles que nos perseguem. E por que isso, pastor? Porque há uma alegria muito maior do que as tribulações que nós enfrentamos nessa vida. Nós devemos perseverar. O apóstolo Paulo, no fim da sua vida, preso numa masmorra, a ponto de ser decapitado, ele disse o quê? Que olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e uma coroa de glória me está reservada. É assim que o crente enfrenta a luta, irmão. Não é desistindo. Não é olhando para trás. Hebreus 11:10 diz que nós estamos esperando a nova Jerusalém, a cidade celestial que desce do céu. Irmãos, às vezes eu olho para as minhas lutas e eu tenho vergonha. Porque quando eu penso em parar, eu olho para os cristãos na Nigéria que estão tendo suas igrejas queimadas. Estão tendo suas filhas sequestradas. E às vezes eu penso de não vir ao culto, porque alguém falou mal de mim na igreja. Porque eu quero te dizer algo, às vezes a perseguição vem de fora, e às vezes a perseguição vem de dentro. O apóstolo João, na terceira carta dele à igreja, ele diz que alguém não deixava ele pregar na igreja, não deixava ele ir à igreja, no qual ele fundou. Mas nós estamos querendo parar de vir à igreja porque o irmão não nos deu a paz do Senhor como deveria. Porque alguém não nos cumprimentou. Porque alguém falou mal de nós. Porque alguém não disse como eu sou bonitinho de Jesus. Às vezes eu estou querendo parar de vir na igreja, porque esse pastor maluco agora fica falando que eu tenho que ser feliz enquanto eu sou perseguido, quando na verdade eu vim aqui para parar de sofrer e ouvir o quanto eu sou raridade, o ouro de Ofir de Jesus. E eu esperava que ele lançasse uma maldição sobre aqueles que estão tocando no ungido do Senhor. E ele está dizendo que não, que o Evangelho me chama a abençoar aquele que me persegue. João Crisóstomo, ele pregava tão bem,
Ele é um cristão do século V, 500 depois de Jesus. E João Crisóstomo, ele pregava tão bem. Se você quer ser um bom pregador, pega os sermões de João Crisóstomo. Tem escrito aí na internet. Esse cara pregava tão bem que ele era conhecido como João Boca de Ouro. Porque quando ele pregava era um negócio assim tremendo. E ele vivia no Império Romano, o cristianismo ainda não era legalizado. Então o imperador Arcádio prendeu João Crisóstomo e chamou João Crisóstomo, o grande pregador, diante dele, diante do imperador, irmãos, do mundo todo. E aí, Arcádio disse o seguinte: Crisóstomo, eu vou banir você do meu reino, se você continuar pregando. E Crisóstomo respondeu: Majestade, você não pode me banir do mundo, pois esse mundo inteiro é a casa do meu Pai. Então o imperador disse o seguinte: então eu terei que matar você. Crisóstomo respondeu: você não pode, pois a minha vida está guardada com Cristo em Deus. Mas Arcádio não parou por aí. Arcádio falou: já que eu não posso te banir, já que você acha que eu não posso matar você, todos os seus bens serão confiscados. Você vai perder tudo que você tem, Crisóstomo. Crisóstomo retrucou: Majestade, isso também não é possível, porque os meus tesouros estão lá no céu. Então, Arcádio, o imperador, fez uma última tentativa. Crisóstomo, eu vou te afastar de todas as pessoas. Eu vou te afastar de todos os amigos. Crisóstomo então respondeu: você não pode fazer isso, porque eu tenho um amigo nos céus, que disse: de forma alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a convicção do servo de Deus. Ele não pode ser tirado deste mundo, porque isso aqui é a criação de Deus. Ele não pode ser morto, porque a sua vida está nas mãos de Deus, e ainda que ele morra, viverá. Ele não pode ter seus bens confiscados, ainda que a sua família esteja em perigo, porque o nosso verdadeiro tesouro não está aqui, o nosso verdadeiro tesouro está nos céus. O verdadeiro cristão não teme que as pessoas o afastem dos seus amigos, porque ele tem um amigo que jamais vai abandoná-lo, que disse: até os últimos dias da minha vida, eu estarei com você, eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei. Aqueles que são perseguidos, irmãos, têm uma recompensa maravilhosa. O que Jesus disse? Olha, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando nós somos perseguidos, nós passamos a fazer parte do tipo, da estirpe, do modo dos verdadeiros profetas. Porque os verdadeiros profetas não são aclamados como celebridades nesse mundo. Os verdadeiros profetas não são celebridades deste mundo. Pelo contrário, esse mundo os rejeita. Esse mundo os despreza. D.L. Moody, um dos maiores evangelistas do século XX. Na época que não tinha internet, este homem evangelizou milhares de pessoas. E certo dia, Dom Pedro I foi para os Estados Unidos, imperador do Brasil, e quis assistir um culto de D.L. Moody. E D.L. Moody sabia que o imperador do Brasil estava ali. E ele pregou a mensagem do evangelho e não falou o nome do imperador do Brasil, irmão. Você sabe qual foi a capa dos jornais dos Estados Unidos no outro dia? Desceu a lenha nele, desceu a crítica nele. Como que pode o imperador estar no culto e ninguém chama ele à frente? Porque aquele homem entendeu que no culto ao Senhor, a glória é só de Jesus. A glória pertence só a Jesus. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Você quer ser celebrado?
Você quer ser famoso? Você quer ser conhecido? Isso é quem é os falsos profetas. Pastor, isso é pesado. Mateus 6, versículo 26. Lucas 6, 26. Lucas capítulo 6, versículo 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ai de vocês! Ai de vocês! Esse ai é um lamento. Cuidado, lamente. Quando todos falarem bem de vocês. Quando tiver todo mundo falando bem de você, tiver todo mundo te louvando, acende a luzinha porque tem alguma coisa errada. Ai de vocês quando todos estiverem falando bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram quem, irmãos? Os falsos profetas. Eu conheço um pastor, irmãos, ele é o melhor pregador que eu conheço. Ele é um dos melhores intérpretes que eu já vi da Bíblia. Um dos caras que mais fala bem. Qual o problema dele? Ele resolveu ir para a mídia e agradar todo mundo. E para agradar a cultura deste século, ele se tornou um falso profeta. Um profeta liberal. Quem está fazendo o curso de teologia de terça-feira, o pastor Márcio usou ele como exemplo. Por quê? Porque ele quer que o mundo fale bem dele. Ele quer que as pessoas dessa vida falem bem dele. Mas os profetas de Deus, eles pregam o evangelho. Eu quero terminar te dando um exemplo. Você sabe que o Império Romano, ele não tinha problema com outras religiões. O Império Romano, ele tinha um problema com exclusividade. Então o Império Romano não queria que você tivesse um outro senhor. Você tivesse um senhor à frente de César. E no Império Romano você podia adorar o Deus que você quisesse. Prestar o culto que você quisesse. Desde que? Uma vez por ano, você fosse até o culto romano, você oferecesse incenso a César, o imperador, e você dissesse a César: César é o Senhor. Se você fosse até o culto romano uma vez por ano, e você declarasse, acendesse o incenso a César, e você declarasse: César é o Senhor, você recebia um papel como esse, chamado libélulo. E quando você recebia o libélulo, você estava autorizado a sair do culto pagão e durante um ano inteiro adorasse o seu Deus, da forma que você queria. Só tinha um problema. Os cristãos não estavam dispostos a dizer que César era Senhor, ainda que fosse uma vez por ano. Eles não aceitavam queimar incenso a César e dizer César é o Senhor. Por isso que o Romanos diz assim: se você declarar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Eu sei que para nós é fácil chamar você aqui à frente e alguns ainda não querem vir, porque está com vergonha. Mas você disser no Império Romano, Jesus é o Senhor, custaria a sua cabeça. E você não teria liberação para adorar durante um ano. Eu quero te dizer que tinha cristão que comprava o libélulo. Ele não tinha coragem de adorar César. Mas ele comprava o libélulo para ele poder adorar Jesus nos outros meses. Esses cristãos eram chamados de lebacite. Eram chamados de apóstata da fé. Eram considerados como aqueles que abandonaram Jesus, ainda que não acenderam incenso, mas porque compraram o seu documento de autorização. Eu quero te contar algo.
Satanás hoje faz a mesma coisa. Satanás não se importa se você vem aqui domingo levantar a mão e adorar Jesus. Desde que amanhã, no seu trabalho, você adore a César. Desde que amanhã, na sua casa, você adore a César. Ele vai semanalmente te dar o libélulo para domingo que vem você estar aqui adorando. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que Satanás não se importa de você vir aqui adorar se amanhã você continuar falando palavrão. Se você continuar amanhã traindo a sua esposa. Se você continuar amanhã mentindo. Se você continuar amanhã negociando. Satanás não se importa de você estar aqui domingo que vem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você sair daqui hoje dizendo, eu não negocio mais. Eu não acendo incenso mais para César. Eu não negocio mais o evangelho. E não importa o que o mundo ache, domingo que vem eu vou estar aqui adorando a Jesus. Lá no meu trabalho eu vou agir diferente. Lá na minha escola todo mundo vai querer que eu adore a César. Pastor, como que é a adoração na escola a César, pastor? Que você fique com todos os menininhos. Que lá você beije na boca até umas horas. Que lá no seu trabalho você minta. Que lá na sua família você continue do mesmo jeito, no mesmo vício. Satanás chega e fala, tá o libélulo para você. Domingo que vem você pode ir no culto. Mas se amanhã você chegar na sua escola e você disser, eu sou de Jesus, por isso eu vou me guardar até meu casamento. Vão zombar de você. Vão te insultar. Se lá no seu trabalho amanhã você não falar palavrão, você não xingar, não contar as mesmas piadinhas, você for um funcionário exemplar, vão zombar de você. Se você for um homem que valoriza a sua esposa, que honra a sua esposa, vão zombar de você. Mas você vai ter o sorriso do céu, você vai ter a bem-aventurança dos céus. Você não vai ter a aprovação do mundo, mas você terá a aprovação de Deus. Eu quero dizer para você, posicione-se. Não negocie mais com César. Não acenda mais incenso para César. Ainda que você seja perseguido nas redes sociais, ainda que você seja perseguido na sua família, ainda que você seja perseguido na sua casa, tome uma posição hoje dizendo, eu tenho um único Senhor e Salvador da minha vida, e eu não negocio, porque Ele é o meu Senhor. Fique de pé no seu lugar. Aleluia, 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 bem-aventurado, quando vocês forem perseguidos. Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos. Por isso, meus irmãos, sabe, muitos cristãos eram mortos, perdiam seus bens. Hoje o mundo age da mesma forma. Ele não se importa se domingo você vem na igreja e durante a semana você tem as mesmas atitudes das demais pessoas. Mas se você viver como um cristão genuíno, eu vou dizer para você, você vai enfrentar a perseguição. Você vai enfrentar a perseguição no trabalho, na família, na escola. Mas não desanime, porque o Senhor é com você. Você é um bem-aventurado. Feche os seus olhos nessa hora. Ore ao Senhor agora. Eu sei que bem-aventurança que nós falamos hoje, talvez não é aquela que nós esperávamos. Talvez não era aquela que nós desejávamos. Mas é a que o Senhor tem para nós. É aquela que o Senhor reservou para nós. O Senhor tem nos chamado para ser cristãos maduros, para ser cristãos perseverantes, cristãos que vai até o fim, que não retrocede no meio das lutas, que não retrocede no meio do sofrimento. Você que está passando por lutas nessa hora, ore ao Senhor, ore ao Senhor.
Oh, Jesus. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Sim, Jesus. Aleluia. Levanta sua mão direita ao alto. Glória a Deus. Sabe, talvez nessa hora você tenha passado por algumas perseguições. Você tem passado por lutas. Por causa da sua fé. Lutas na sua casa, lutas no seu casamento. Lutas com seus pais. Mas eu quero dizer algo para você. Bem-aventurado é você. Talvez você foi perseguido dentro da igreja. Difamado por pessoas dentro da igreja. Não retroceda na sua fé. Não retroceda no seu chamado. Porque você tem o Senhor que está contigo. Ainda que as lutas venham. Ainda que as perseguições venham. Não seja abatido. Que a forte mão do Senhor seja com você. Talvez você parou o ministério. Talvez você parou de ser ativo na vida da igreja por perseguições. Você parou por difamações. Eu quero te dizer, volte. Volte a correr. A perseguição não é motivo para ficar emburrado. A perseguição não é motivo para ficar parado. A perseguição é motivo de alegria. Porque assim perseguiram os verdadeiros profetas. Porque assim fizeram com os verdadeiros profetas. Aqueles que foram aplaudidos eram os falsos profetas. Por isso hoje, se você parou, volte a caminhar. Se você parou, volte a correr. O Senhor te chamou para uma obra. O Senhor te chamou para avançar. Ainda que no meio de lutas e sofrimento, Ele te sustenta. Você tem um sorriso do céu quando você passa por lutas. Ore apenas ao Senhor dizendo: Senhor, me fortaleça. Senhor, me dá discernimento no meio das lutas de permanecer, de no meio das lutas de continuar, de no meio das lutas ir além, Senhor. Senhor, nós oramos nessa hora, Pai. Fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja. Nos faz de nós uma igreja madura. Faz de nós uma igreja com raízes. Faz de nós uma igreja, Senhor, profunda, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita ao alto. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo
e que a comunhão do Espírito seja com você, para a glória de Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Bem-aventurados são os perseguidos, porque deles são o reino de Deus. Amém. Irmãos, no final vai ter cantina hoje, né? Você vai estar nos abençoando, e é bom que você não precisa cozinhar em casa, tá bom? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala para ele: você é bem-aventurado. O Senhor te escolheu, o Senhor te separou. Amém? Você que está nos visitando, deixa o seu número com os nossos servos. Glória a Deus.